E som. Aumenta mais, amor, isso aqui. Retorno. Ei, agora sim. Irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Vamos começar a nossa rede juvenil deste sábado, amém? Quero desde já convidar você a compartilhar esse vídeo aí do nosso canal Ibamic Oficial. Você compartilhe, antes de você assistir, já envia aí para os grupos e para os privados também, das pessoas que você tem certa intimidade, até das que você não tem. Finge aí que foi por acidente, né? Sem querer, querendo. Mas o importante é divulgar o nosso canal, o louvor que vai ser gravado agora, a mensagem que vai ser pregada daqui a alguns instantes. Mas eu gostaria de começar o culto, costumeiramente, como fazemos, com a leitura bíblica. E eu queria compartilhar com vocês dois versículos que estão lá no último capítulo do livro de Jó. Jó, capítulo 42, versículos de 1 a 2. Jó 42, versículo de 1 a 2, diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Irmãos, o livro de Jó fala sobre o sofrimento humano. O livro de Jó fala sobre o sofrimento do crente, do justo, do servo de Deus, daquela pessoa que é fiel a Deus. E esse livro, ele não tem nenhuma intenção de responder por que o cristão sofre, por que o bom sofre, por que o homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, perde todos os filhos, toda a saúde e toda a sua riqueza. A proposta do livro não é responder essas questões. A proposta do livro é mostrar um Deus na vida do crente no meio do sofrimento. Amém? A pergunta não é por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. A pergunta correta é: por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Porque não há nenhum bom diante do Deus Todo-Poderoso. Todos nós somos maus. Mas Jó era íntegro, santo, reto, temente a Deus, desviava do mal. Irmãos, mas diante da majestade de Deus, nós somos pó e cinza, como ele mesmo diz de si nesse texto mais na frente que nós lemos agora há pouco. Então, eu acho muito interessante aqui que Jó, ele fala sobre duas coisas nesse texto, no meio do seu sofrimento. Ele diz: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, Jó, ele fala da onipotência de Deus, ele pode todas as coisas, ele é onipotente, ele é o todo-poderoso Deus. E também fala da soberania. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Deus não perde o controle de nenhuma situação. Deus não perde o controle, a direção de nenhuma situação das nossas vidas. Amém? Então que Deus possa aplicar essa palavra. Você que está passando por um grande sofrimento, você que está passando por uma grande tristeza, você que está passando por um momento difícil, você que está passando por um momento dificultoso, por um deserto, saiba que Ele tudo pode e que nenhum dos planos deles podem ser frustrados. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos no Teu nome, na Tua casa, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para te cultuar, nós estamos aqui para celebrar o Teu nome, estamos aqui para adorar o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, estamos aqui, ó Deus, para levar a Tua mensagem, estamos aqui, ó Deus, para espalhar a Tua palavra, para semear a Tua palavra, Deus, e oramos para que aonde quer, Deus, que
que essa gravação, Deus, venha chegar. Todas as vezes, ó Deus, que alguém der um play nesse culto, que verdadeiramente o Senhor venha falar com essa pessoa, venha trazer uma palavra para a vida, para o momento que essa pessoa está vivendo, Deus. Em nome de Jesus, esteja conosco durante a gravação desse culto e seja conosco, ó Deus, nesses dias, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, chamar aqui o ministério de louvor. Quero viver, compartilhar do teu grande amor.
perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação.
Graça e paz, tudo bem com você? Que o Senhor te abençoe, onde quer que você esteja. Vamos refletir agora nesse momento em um trecho das Escrituras, conhecida como a história do centurião que demonstrou a sua fé. Está lá em Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 13. Diz o seguinte: entretanto, Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com os soldados sob meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra em nosso coração. Meu querido, minha querida, nós estamos vivendo um momento complicado. Dentro da crise sanitária, há muitas outras crises rolando por aí. Crise política, crise ideológica, e uma outra crise também é uma crise preconceituosa, racial. Pessoas nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também, estão lutando contra o preconceito racial, devido à morte lamentável de um negro nas ruas dos Estados Unidos. As pessoas começaram a fazer baderna e as pessoas começaram a se enlouquecer. O que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos ensina em relação a estar próximo de uma outra pessoa, ou ao nosso relacionamento com a outra pessoa? Será que a Bíblia faz acepção? Será que a Bíblia ela quer nos distanciar dessas pessoas? O que a Bíblia nos diz? Olha, esse aqui é um exemplo, esse texto aqui é um exemplo de como é uma relação de um cristão com uma outra pessoa. Porque nós estamos falando aqui de um romano, um centurião romano e um judeu. Naquela época, eles se odiavam, porque Roma dominava Israel, dominava o povo judeu. E o povo judeu era proibido de entrar na casa de um romano, porque ele já seria considerado um traidor da nação. E eu quero apresentar a você nesse momento, as atitudes deste centurião e as atitudes de Jesus, e tirarmos lições com isso. E para provar como a palavra de Deus, como a graça do Senhor, ela é sem fronteiras, ela não tem preconceito, ela não faz acepção de pessoas, ela abençoa a todos igualmente. Veja só, vamos falar primeiramente da atitude do centurião. Apesar de o centurião ter um cargo importante, ele não chegou com arrogância, ele não chegou pedindo o primeiro lugar, ele chegou humildemente, ele agiu em humildade quando chegou perto de Jesus. Em Lucas capítulo 7, que tem o mesmo relato, fala que ele nem foi, na verdade ele mandou alguém representá-lo. Mas quando ele chegou lá para Jesus, ele chegou humildemente. Ele disse o seguinte: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo da minha casa. Ele não se achava digno de ter Jesus na sua casa. Meu irmão, nós devemos aprender com essa atitude. Nós precisamos ter essa atitude de humildade quando formos falar com o nosso Deus, falarmos com o nosso Jesus. A gente não pode orar como orou um escriba, um doutor da lei,
batendo no peito e se orgulhando dos seus jejuns e das suas presenças no culto. Nós devemos orar como um publicano que se considerava pecador e indigno. O centurião, ele tinha um cargo importante, mas ele não usou isso como justificativa para chegar de qualquer jeito para Jesus. Ele falou com humildade no coração. E saiba que humildade é o que atrai o coração de Deus. Deus se agrada do humilde, ele aborrece o arrogante. O arrogante só tem uma coisa para o arrogante: a queda. Mas o humilde, ele é exaltado. O centurião então se achava indigno na frente, na presença do nosso Senhor Jesus. Quem você pensa que é, meu irmão? Será que você se acha a última Coca-Cola do deserto? Será que você se acha a pessoa mais importante do mundo e que merece estar perto de Jesus, próximo de Jesus? Não. Nós precisamos entender. E não importa, não é o que você pensa sobre si mesmo, mas o que a Bíblia diz a seu respeito. E uma das coisas que a Bíblia nos diz é que nós somos pecadores. E nós precisamos entender a nossa insignificância quando nós estamos diante do nosso Deus. Sempre chegarmos em atitude de humildade como esse centurião. Outra coisa que o centurião apresentou, outra atitude dele, ele demonstrou um amor pelo servo. Ele não estava lá em causa própria, ele estava lá intercedendo por um servo. Ora, o servo ele era um paralítico e estava sofrendo demais, estava para morrer. E ele poderia muito bem descartar aquele servo. Ele não tinha por que ficar indo atrás de resolver problema de servo. Ele só precisaria substituir, como era muito fácil fazer isso. Mas o que ele fez? Ele intercedeu, e eu tenho certeza que pela atitude dele, pelas preocupações de suas palavras, ele usou da sua influência para tentar de todas as formas ajudar esse servo. E Jesus percebeu isso. E uma coisa que Jesus mais ensina na Bíblia é o amor. E Jesus olhou aquilo dali, a ponto de um centurião quebrar as barreiras culturais, quebrar as barreiras sociais daquela época, que não poderia se encontrar com um judeu. Ele se encontrou com Jesus, e Jesus o atendeu e se admirou. Outra atitude desse centurião é que ele creu na autoridade da palavra de Jesus. Isso é impressionante, meu irmão. Sabe por quê? Porque ele compreende, ele creu na autoridade de Jesus como se estivesse crendo no próprio Deus. Porque quem tem autoridade sobre palavra? Quem é que diz o que tem que acontecer e ser feito? Como é que eu posso dizer que eu tenho autoridade de uma palavra? Fala assim: olha, diga que ele será curado, e vai ser curado, porque eu creio na tua autoridade. Quem tem poder com palavras é Deus. Deus criou o mundo através da palavra. Os discípulos viram Jesus mandando um mar se acalmar com a palavra. Jesus tinha autoridade, e o centurião creu na autoridade da palavra de Jesus. E para crer na palavra de Jesus, na palavra de Deus, é necessário que haja uma operação do Espírito Santo. Então aquele centurião, ele já estava recebendo uma operação do Espírito Santo, porque ele creu na palavra do Senhor. E quem crê na autoridade da palavra de Deus e obedece, está bem firmado, como Jesus nos ensinou. Dessas três atitudes do centurião, falando com Jesus, agora nós iremos ver as atitudes de Jesus em relação às atitudes do centurião. Primeiro, Jesus recebeu o centurião prontamente. Jesus estava pronto e disposto a ajudar. Isso só mostra como Jesus não estava nem aí, ou ele estava muito acima das barreiras culturais da sua época. Jesus recebeu prontamente muitas pessoas. Já recebeu tanto pessoas religiosas como Nicodemos, recebeu prostitutas, adúltero. Jesus recebeu a todos prontamente, pronto para ajudar. Jesus não tem dificuldade em receber prontamente as pessoas. Jesus, ele recebe prontamente qualquer um, qualquer pessoa, em qualquer momento. Ele está sempre de braços abertos para acolher, e foi isso que ele fez com o centurião. A segunda atitude de Jesus em relação ao centurião, que Jesus, ele se dispôs,
ele se dispôs a ir à casa do centurião. Mais uma prova de que Jesus estava acima das barreiras culturais da sua época, que Jesus não carregava preconceito nenhum. Porque ir para a casa de um romano, um judeu, ir para a casa de um romano era proibido, era terminantemente proibido. Ele não podia entrar na casa de um romano, um centurião romano. Seria considerado como um traidor, um pecador. E Jesus era muito criticado por ter essas atitudes, porque ele já entrou na casa de Zaqueu, que era um publicano, pecador, já entrou na casa de doutores da lei, entrou na casa de leprosos. Então Jesus, ele entra onde estão dispostos a recebê-lo. Jesus está disposto a entrar na casa do seu coração, se você estiver disposto a recebê-lo. Ele não faz acepção de casas, ele entra, é só você querer que ele entra. Jesus, ele veio para os pecadores, ele não veio para os santos. Ele mesmo disse isso. Ele fala que o médico é para aqueles que estão doentes, não aqueles que estão curados, que estão sãos, que estão cheios de saúde. Jesus, ele veio para o pecador, e ele entra na casa do pecador que está disposto a recebê-lo. Jesus está muito acima do contexto das barreiras culturais e sociais da sua época. Outra atitude de Jesus: Jesus se admirou da fé do centurião. E aqui é praticamente o ponto alto. Jesus se admirar da fé de um homem. Como Jesus, sendo Deus, se admiraria de uma fé humana? Pois aqui e mais outra vez com uma viúva, Jesus admirou da fé dessas pessoas, e nenhuma delas era judeu, nenhuma dessas pessoas era judia. Jesus se admirou de pessoas que eram gentias. Para agradar a Deus é preciso ter fé, e para Deus admirar a fé é necessário que tenha bastante fé, que tenha muita fé. A Bíblia, ela é um livro da fé. A Bíblia é um livro da fé. Nós somos da fé. A Escritura é uma escritura da fé. Então Jesus, Deus, se agrada da fé. E quando ele vê um ser humano usando a fé, ele se admira, ele se agrada. Isso atrai o coração do nosso Senhor. Jesus, ele não se admira por obras humanas. Jesus em nenhum momento fica admirado quando alguém faz uma coisa grande, mas ele se admira de quem tem fé. É surpreendente, porque a fé foi operada em amor e não por causa própria. Às vezes nós queremos usar a nossa fé para nós mesmos, para conseguirmos as nossas coisas, para resolvermos nossos problemas. Mas aquele centurião estava indo, crendo na palavra de Deus e tendo fé para ajudar um servo, o seu servo. Ele estava operando aquela fé em amor, e isso foi alvo de admiração de Jesus também. É tanto que Jesus aproveitou o momento para mostrar para os discípulos: olha, eu nunca vi uma fé como essa em todo Israel. Eu já andei por aqui, por Israel inteira, e não encontrei uma fé como essa. Para você ver, Jesus ainda diz mais: olha, vai ter muita gente se convertendo, muita gente que tem fé, muita gente que vai sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó. E muitos judeus que têm a palavra de Deus revelada não vai. Os discípulos olhando para aquela cena, vendo Jesus, olhando para aquele centurião com toda a humildade, falando com Jesus. E Jesus se admirou da fé daquele centurião. A outra atitude de Jesus foi que ele atendeu o pedido. Jesus disse: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. A graça do Senhor operou na vida do servo. O servo recebeu a graça do Senhor.
O servo não orou a Jesus, o servo não se encontrou com Jesus, mas alguém intercedeu por ele, e esse alguém foi o centurião, e pela fé do centurião, aquele servo foi curado. Jesus, ele não atendeu o pedido do centurião porque o centurião merecia, de maneira nenhuma. Jesus atende às nossas orações é porque ele é gracioso e ele é misericordioso, não é porque a gente merece, mas é porque ele é bom. Cremos também que a oração da fé pode muito em seus efeitos. Esse pedido aqui teve o seu efeito. Isso significa que quando a gente ora e não é atendido, é porque nos falta fé? Em parte sim, às vezes nos falta fé, às vezes a gente não sabe pedir como convém, a gente não sabe pedir com fé, mas em outra parte, Deus, ele nos responde de uma outra maneira, às vezes, muitas vezes, da maneira como a gente não deseja, como a gente não quer, mas o que ele acha melhor, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então Deus, ele vai responder conforme aquilo que é o melhor para tudo, para todos. Deus, ele nos concede essas orações, apesar de a gente muitas vezes não compreender e muitas pessoas se irritarem com essa atitude, mas Deus, ele sabe o que é melhor, mesmo que a gente logo não compreenda. Então a gente vê essas atitudes. O servo vindo humildemente, Jesus, ele recebe prontamente aquele centurião. Então o centurião, ele fala, então Jesus fala assim: não, então eu vou para lá, eu vou para sua casa, pode deixar, não se importe com o que os outros vão dizer, eu estou indo lá para fazer, para te ajudar, eu estou disposto a te ajudar, eu estou disposto a entrar na tua casa. E o centurião fala: meu senhor, eu não sou digno. O centurião então disse: Senhor, com a tua palavra, eu creio, eu sei que o Senhor é o Senhor tem autoridade, o que o Senhor disser vai acontecer. E Jesus se admirou daquela fé, admirou tanto daquela fé e atendeu o pedido. Meu irmão, quando a gente ora, quando a gente vai atrás do nosso Senhor Jesus, é importante que a gente mantenha a humildade, que a gente seja humilde, que a gente seja humilde como esse centurião foi, que a gente reconheça a nossa irrelevância diante de Deus, o nosso Senhor, quando estivermos fazendo as nossas preces. Entendamos qual é o nosso lugar com o Senhor. Não fale com o Senhor de qualquer jeito, use as suas melhores palavras, mas fale de coração e com sinceridade. Ore pelos outros. Faça como esse centurião, ele intercedeu pelo seu servo, ele intercedeu por alguém que não tinha importância nenhuma social. Se ele quisesse abandonar, ele poderia abandonar e ninguém falaria nada, mas ele amou o servo. Então eu sei que você tem alguém que você ama, então ore por essa pessoa, continue intercedendo. A gente deve manter essa fé, essa esperança de que nós seremos atendidos, porque Deus atende a oração da fé. E mais importante também nesse texto, receba as pessoas sem acepção. Não faça acepção de pessoas. Não importa se ela é mais pobre, se ela é negra, se ela é branca, se ela é parda, não importa a sua cor, a sua raça, a sua etnia, você tem que receber todas as pessoas igualmente e estar pronta para ajudá-las. Jesus recebeu aquele centurião romano, prontamente e disposto a ir para a casa daquele centurião, ajudar aquele centurião. E nós temos que aprender com o nosso mestre a aceitar as pessoas, a receber as pessoas de braços abertos. Isso é difícil para nós seres humanos, mas só o Senhor para nos capacitar, e Ele capacita. Disponha-se em ajudar sempre. Tenha um coração do nosso mestre, ajude as pessoas, seja uma oração respondida para essas pessoas. Você pode ser uma resposta de oração para as pessoas. E nunca pense que só as pessoas que estão na sua comunidade eclesiástica que são salvas. Porque há muitas pessoas que estão no Oriente e no Ocidente que talvez não tenha nem a Bíblia perto dela, mas
que quando se encontram com Deus, quando Deus se revela a elas, elas creem de fato e de verdade. Saia do casulo, Deus está trabalhando, Deus, Ele vai a lugares que a gente nem imagina. O Espírito sopra onde quer, e ninguém sabe de onde veio e para onde vai. O Espírito do Senhor ronda o mundo inteiro, dá conta do mundo inteiro. Nós precisamos ter essa fé também, que Deus está trabalhando. E Deus opera em todas as pessoas. Deus faz chover a sua chuva para justos e injustos. Deus faz brilhar o sol para todos. Então, a graça do Senhor é uma graça ilimitada, é uma graça sem limites, é uma graça que abunda diante de todos. Você não pediu para nascer, você não sabe nem por que você está andando, como você aprende a andar, você não sabe quando você está crescendo, você não sabe, você não pediu nada, você não criou nada, tudo foi dado de graça para você. Então, na mesma forma como Deus, Ele derramou a sua graça diante de você, Ele derrama diante das outras pessoas. É por isso que nós precisamos ser pessoas que aceitam, que acolhem a todos igualmente, sem acepção de pessoas. O nosso Deus opera a sua graça em todos nós igualmente. Então, cristão não tem cristão racista, não tem cristão preconceituoso. Só existe cristão que acolhe, que recebe. Assim como Cristo recebeu, nós devemos receber também. Eu quero fazer uma oração rapidamente com você. Pai amado, aplique essa palavra em nosso coração. E a pessoa que está me ouvindo, Senhor, nesse momento, que ela seja abençoada e que ela leve essas lições, meu Deus, para a sua vida. Só o Senhor pode, meu Deus, aplicar essa palavra no coração dessa pessoa. E abençoe nesse momento, onde quer que ela esteja me escutando, meu Pai. Que o Senhor abunde de graça na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique com Deus. Graça e paz.